A Divina Comédia, Dante Alighieri, Inferno, canto 20. Agora meus versos cantarão novos tormentos, e darão matéria ao 20º canto, desta primeira canção sobre as almas submersas. Eu já estava ansioso para perscrutar essas profundezas que se faziam visíveis, e em lágrimas de agonia estavam banhadas. E vi muita gente enchendo todo o vale circular. Todos choravam em silêncio, muito calados, e caminhavam como os penitentes em nosso mundo. Quando eu pude contemplá-los com um olhar mais detido, vislumbrei estarrecido uma anomalia extraordinária. Todos eles tinham a cabeça torcida para trás. Seus rostos estavam virados em direção às costas, e os miseráveis eram forçados a andar de ré, pois não conseguiam mais olhar para a frente. Embora existam muitos tipos de paralisia, eu nunca tinha vislumbrado tal forma de distorção, e pensando bem, não acredito que isso possa ser. Deus permita, leitor, que colhas os frutos desta leitura, para que possas compreender, vendo aquilo, como eu poderia manter meus olhos secos. Chorei ainda mais quando se aproximaram essas formas humanas, tão cruelmente deformadas. As suas lágrimas caíam e escorriam entre as nádegas. E como eu chorava! Apoiava-me em uma das rochas do penhasco rígido, até que minha escolta perguntou-me: por acaso está com pena deles? Aqui a piedade só vive quando está morta. E quem pode ser mais leviano do que aquele que se lamenta perante os julgamentos de Deus? Levanta-se, erga a cabeça. Veja quem se aproxima, aquele que foi engolido pela terra diante dos tebanos, e ao qual todos gritavam: ei, cadê você, Anfiaral? Por que está fugindo da batalha? Mas ele não encontrou descanso, pois logo afundou aqui neste vale, onde Minos a todos enlaça. Veja como seus ombros estão no lugar do peito, porque em vida desejou demais olhar adiante, e agora só pode ver o curso que já foi seguido. Eis Tiresias, o homem que mudou de semblante, transmutando-se de homem para mulher, sem nada revelar de sua aparência anterior. E depois tornou a sua verdadeira forma ao golpear duas serpentes retorcidas com seu cajado, voltando a cobrir-se com suas barbas masculinas. Vindo atrás dele, o próximo é Aronta, que se refugiava entre as colinas de Luna, onde lidam os camponeses perto de Carrara. Ele ergueu entre os brancos mármores sua espelunca, dentro de uma caverna de onde podia avistar o mar e as estrelas, livres de todas as obstruções. E aquela cujos seios estão escondidos, os quais você não consegue ver, pois estão cobertos pelo imenso véu de seus cabelos desgrenhados. Aquela foi Mantó, a virgem que muito peregrinou, até criar raízes da terra onde eu nasci. Sobre isso, eu gostaria de dizer algumas palavras. Tendo seu pai partido do doce mundo e a cidade de Baco caída em cativeiro, por muito tempo ela caminhou errante. No alto das montanhas da bela Itália, ao pé dos Alpes que a separam da Germânia, sobre o Tirol, jaz um lago chamado Benaco. Ele se alimenta do fluxo de 1000 nascentes, entre Garda, Val, Carmônica e os Apeninos, e nesse lago todas essas águas se represam. É o ponto exato no meio do caminho de onde os bispos de Verona, Trento e Brescia poderiam estender suas mãos e conceder bênçãos. A bela e forte cidadela de Pescara, que desafia os brescianos e os bergamenses, também está cravada no declive dessas águas. Ali a torrente que não pode ser contida, no seio de Benaco transborda e forma um rio, que espalha seu curso pelos prados verdejantes. Este rio que flui é chamado de Mincio, e não mais Benaco. Em seu caminho descendente vai até Governolo,
onde deságua no rio Pó. Não flui muito antes de encontrar uma planície, e lá se estende formando um pântano, por isso no verão a pestilência cresce. E quando passou por ali a Virgem Selvagem, encontrou a terra cercada pelo mangue, sem cultivo e desabitada pelos homens. E ali, para fugir de todas as relações humanas, ela permaneceu com seus servos e operou suas artes. Até o dia em que seu corpo morto foi ali sepultado. E com o tempo os camponeses vieram de todos os entornos para povoar aquele lugar que o lodaçal protegia como uma fortaleza. E construíram uma cidade sobre seus ossos mortos. O nome dela foi escolhido para aquele local. Passou a ser Mantua. Não foi preciso lançar sortes. Um grande povo habitava o interior de seus muros antes que o estúpido Cassalode fosse enganado e vitimado pela trapaça de Pinamonte. Portanto, sempre que você ouvir, isso é um alerta, qualquer outra história sobre minha cidade, saiba que todas são falsas e esta é a verdadeira. E eu respondi: seus raciocínios, mestre, são tão convincentes e inspiram tanta confiança que outras palavras não me serviriam nem como carvão. Mas diga-me, entre essas almas que aqui passam, há mais alguma que seja digna de nossa atenção? Isso é o que retém todos os meus pensamentos. E então ele me respondeu: sim, veja aquele cuja barba cai de sua face e cobre os ombros morenos, quando a Grécia foi esvaziada de seus homens, e foi apenas nos berços que sobraram meninos. Ele era um vidente, e ele, junto com Calcas, previu em Aulis a hora de cortar as amarras. Seu nome era Eurípides, e em certa passagem da minha grande tragédia sobre ele cantei. Você sabe, pois a conhece como a palma de sua mão. Aquele outro ali que tem cintura fina era conhecido como Michael Scott, um homem que certamente conhecia muito bem as artes da magia fraudulenta. Veja Guido Bonatti e veja Asdente, que abandonou a arte dos cadarços e do couro, e agora se arrepende, mas já é tarde demais. Veja as mulheres infelizes que deixaram o tear, a agulha e o fuso para se tornarem adivinhos, e arruinaram a muitos com suas ervas e imagens. Mas por ora vamos. Caim, com seus espinhos, já se aproxima do limiar dos hemisférios, e já se agitam as marés lá em Sevilha. A lua, na noite passada, estava cheia, disso você deve muito bem se lembrar, pois na selva escura foi ela quem te acalentou. Assim ele me falava, enquanto seguíamos em frente. Olá, tudo bem? Hoje vamos continuar o Inferno do Dante Alighieri, canto 20, oitavo círculo dos fraudulentos, Malebolge. Estamos acompanhando os poetas andando pelas valas deste círculo. Eles estão hoje na quarta vala, ou quarta bolgia dos adivinhadores. Dante reserva, então, para o oitavo círculo, dos cantos 18 ao 30. O de hoje é o canto 20. Então nós temos aqui, já percorremos sedutores e exploradores, bolgia primeira, bajuladores e manipuladores, segunda bolgia, simoníacos, terceira bolgia, e hoje adivinhadores, quarta bolgia, Malebolge. Dante, então, faz no início aqui uma metalinguagem. Muito interessante, ele fala do próprio poema. Agora meus versos cantarão novos tormentos, e darão matéria ao 20º canto desta primeira canção do Inferno sobre as almas submersas. É interessante ele fazer essa metalinguagem com o leitor, como se ele quisesse nos situar novamente no poema, né? Que ele fala do poema em si. E ele continua: eu já estava ansioso para perscrutar essas profundezas que se faziam visíveis. A quarta bolgia, então, onde adivinhos de toda espécie são punidos.
Seu pecado é procurar descobrir o que Deus fez em segredo. Dante considera o exercício desse poder como uma fraude à providência, querer conhecer o poder de Deus. E também acredita aos adeptos da magia negra a destruição de outros com seus feitiços. Lá na linha 123 ele vai falar isso, né? A agulha e o fuso as mulheres deixaram para se tornar adivinhas e arruinaram a muitos com suas ervas e imagens. Então aqui nós temos as pessoas que fazem feitiços para destruir os outros, né? Que terror, que horrível, né? E em lágrimas de agonia estavam banhadas essas almas dos adivinhadores. Dante diz: eu vi muita gente enchendo todo o vale circular. Todos choravam em silêncio, muito calados. Uma ironia, né? Aqueles que na terra falavam demais, os adivinhadores, estão agora condenados a ser mudos para sempre, né? Estão muito calados em silêncio e caminhavam como os penitentes em nosso mundo. Ele diz, né? E vi muita gente lá, calada, né? Falavam demais na terra, agora estão mudos para sempre. Caminhavam como penitentes em nosso mundo. Quando eu pude contemplá-los com um olhar mais detido, vislumbrei estarrecido uma anomalia extraordinária. Todos eles tinham a cabeça torcida para trás. O Gustavo Doré não fez, eu acho, não. Aqui não tem, né, a gravura sobre essas pessoas com a cabeça voltada para trás. Seus rostos estavam virados em direção às costas. Que coisa horrível. E os miseráveis eram forçados a andar de ré. Uma vez que eles olharam para o futuro, agora eles não podem olhar para a frente. Então, eles tentaram descobrir o futuro, querendo desvendar os segredos de Deus, da vida, do destino. Agora eles têm que andar a ré. Não podem olhar para frente, olham só para trás. Interessante a criatividade do Dante, né? Embora existam muitos tipos de paralisia, eu nunca tinha vislumbrado tal forma de distorção. E pensando bem, não acredito que isso possa ser. Eles não conseguem olhar mais para frente e Dante fala, embora exista muitas deficiências, né? Paralisia, essa eu nunca vi. Deus permita, leitor, o diálogo com o leitor, que colhas os frutos desta leitura, né? Que você possa, ao ler a Divina Comédia, pensar sobre a vida, né? Pensar o que está fazendo sobre a sua vida, para que possas compreender. Vendo aquilo como eu poderia manter meus olhos secos, Dante se compadece, né? Ele lembra ao leitor quantas vezes, desde o início da jornada, ele teve o seu futuro revelado, né? E aqui ele quer que o leitor também preste atenção na Divina Comédia, né? Na leitura deste livro. Chorei ainda mais quando se aproximaram essas formas humanas, tão cruelmente deformadas. As suas lágrimas caíam e escorriam entre as nádegas. Tem uma certa ironia, piada, um humor, né? E como eu chorava. Apoiava-me em uma das rochas do penhasco rígido, até que minha escolta, o Virgílio, perguntou-me, por acaso está com pena deles? Aqui a piedade só vive quando está morta. E quem pode ser mais leviano do que aquele que se lamenta perante os julgamentos de Deus? Fiquei chorando por eles não. É Deus quem está julgando-os. Levanta-se, erga a cabeça. O Virgílio fala, né? Veja quem se aproxima, aquele que foi engolido pela terra diante dos tebanos, e ao qual todos gritavam. Ei, cadê você, Anfiaral? Por que está fugindo da batalha? Então ele começa a falar, né? Veja o Anfiaral lá. Ele foi engolido pela terra. Tem uma nota aqui que vai falar sobre isso, né? Mas ele não encontrou descanso, pois logo afundou aqui neste vale onde Minos a todos enlaça. Anota, Anfiaral, um dos 7 reis que sitiaram Tebas. 7 contra Tebas, lembra dessa peça? Ele previu sua própria morte e procurou se esconder para evitá-la. Mas sua esposa revelou seu esconderijo, né? Boazinha esposa, né? E ele foi forçado a participar do cerco. Enquanto ele lutava, um raio abriu um abismo na terra, no qual ele caiu. O Anfiaral era um adivinho, né? Ele adivinhou o dia que morreria nessa batalha dos 7 contra Tebas, se escondeu para não morrer
esposa foi lá e falou: ele está escondido. Ele morreu durante a batalha, né? Zeus certamente mandou um raio, abriu a terra e engoliu o Anfiaral. Então Dante fala: olha lá, ele está lá, ele afundou, ele está aqui neste vale onde Minos a todos enlaça. Então nós temos a recordação aqui do Minos lá do canto 5, lembram? O Minos, aquele monstro que fica dando voltas aí no corpo e condena as pessoas. Tantas voltas ele dá no corpo com a cauda, são os círculos, né, em que as pessoas devem ir. Aqui, olha. Lá espera rosnando o terrível Minos, no segundo círculo, que examina os pecados de todos os que entram e, após julgá-los, condena-os a seus lugares. Determina o lugar que ela merece no inferno, né, a alma. Quantas voltas der sua cauda em torno de si mesmo, é o quão profundo devem ali descer os pecadores. Então, Virgílio fala aqui nesse canto 20, né? Anfiaral, que fugiu da batalha, ele se afundou neste vale, onde Minos a todos enlaça. Joga aqui para o fundo, né? O Minos ordena, né? Para onde você vai. E aí ele começa a falar, né? Eis Tiresias, um outro adivinho, famoso da antiguidade, né? Tiresias é um adivinho e mago tebano, cuja mudança de sexo ela é descrita por Ovídio no livro das Metamorfoses, capítulo 3. Então Dante aqui traz bastante mitologia grega, né? Eis Tiresias, o homem que mudou de semblante, transmutando-se de homem para mulher, sem nada revelar de sua aparência anterior. E depois tornou a sua verdadeira forma de homem, né? Ao golpear duas serpentes retorcidas com seu cajado, voltando a cobrir-se com suas barbas masculinas. É um trecho aqui, né, que ele está comentando das metamorfoses de Ovídio. Vindo atrás dele, o próximo é Aronta. Quem é Aronta? Aronta, um adivinho toscano, é apresentado por Lucano, profetizando grandes eventos que aconteceriam em Roma, a Guerra Civil e as vitórias de César. Esse Aronta era um adivinho da Toscana. Seu refúgio era a cidade deserta de Luna, situada no Golfo de Spezia e sob as montanhas de Carrara. O Lucano fala dele na Farsália, capítulo 1, canto 1, verso 586. Então esse Aronta profetizou os eventos que aconteceriam lá na cidade de Roma, as vitórias de César, a guerra civil. Então Dante, o Virgílio diz, vindo atrás dele, o próximo, atrás de Tiresias, o próximo é Aronta, que se refugiava entre as colinas de Luna, onde lidam os camponeses perto de Carrara. Ele ergueu entre os brancos mármores sua espelunca, dentro de uma caverna de onde podia avistar o mar e as estrelas, livres de todas as obstruções. E começa a falar de uma outra pessoa, né? E aquela cujos seios estão escondidos, os quais você não consegue ver, pois estão cobertos pelo imenso véu de seus cabelos desgrenhados, aquela foi Mantó, a virgem que muito peregrinou até criar raízes na terra onde eu nasci. Mantó, uma profetisa nativa de Tebas, a cidade de Baco, e filha de Tiresias. Aqui começa uma digressão sobre os primórdios da história de Mantua, atual cidade de Mantova, na Lombardia, a cidade natal de Virgílio. Eneida, canto 10, verso 199. Então, o Virgílio vai fazer uma longa digressão sobre os antecedentes, sobre a história da cidade de Mantua. Vai irritar um pouquinho até o Dante, né? Então, vou ler aqui e comentar rapidinho. Sobre isso, eu gostaria de dizer algumas palavras. São vários versos. Tendo seu pai, o pai da Mantó, o Tiresias, partido do doce mundo, e a cidade de Baco, Tebas, né? Cidade de Baco, caída em cativeiro, por muito tempo ela caminhou errante, a Mantó. No alto das montanhas da bela Itália, aos pés dos Alpes que a separam da Germânia, da Alemanha, né, atual, sobre o Tirol jaz um lago chamado Benaco, o antigo lago Benaco, agora conhecido como Lago de Garda. Ele se alimenta do fluxo de mil nascentes, esse lago, entre Garda, Val Carmônica e os Apeninos,
e nesse lago todas essas águas se represam. É o ponto exato no meio do caminho de onde os bispos de Verona, Trento e Brescia poderiam estender suas mãos e conceder bênçãos. Uma das margens do rio fica na diocese de Trento e a outra na diocese de Brescia, enquanto as águas do lago estão nos territórios de Verona. Os três bispos, unidos nesse local, podem dar bênçãos às suas respectivas dioceses. Deve ser um costume da época, né? A bela e forte cidadela de Pescara, cidade onde o lago deságua no rio Mincio, ainda hoje é uma grande fortaleza. A bela e forte cidade de Pescara, que desafia os brescianos e os bergamenses, interessante, né? Também está cravada no declive dessas águas, do lago Benaco, né? Atual lago de Garda. Ali a torrente que não pode ser contida no seio de Benaco transborda e forma um rio que espalha seu curso pelos prados verdejantes. Este rio que flui é chamado de Mincio, e não mais Benaco. Em seu caminho descendente vai até Governolo, onde deságua no rio Pó. Não flui muito antes de encontrar uma planície, e lá se estende formando um pântano. Por isso, no verão, a pestilência cresce. Então, assim, fazendo uma digressão bem longa, né, falando do clima, do rio, da natureza, etc. E quando passou por ali, a Virgem Selvagem, por aquele lugar, a Mantó passou, filha de Tiresa, encontrou a terra cercada pelo mangue, sem cultivo e desabitada pelos homens. E ali, para fugir de todas as relações humanas, ela permaneceu com seus servos e operou suas artes, até o dia em que seu corpo morto foi ali sepultado. Então, ela ficou habitando ali perto desses mangues aí, né, onde deságua o lago Benaco no rio Pó. E com o tempo os camponeses vieram de todos os entornos para povoar aquele lugar, que o lodaçal protegia como uma fortaleza. Ele está falando, foi dessa experiência da Mantó morando ali com seus servos, fazendo suas artes, que foram surgindo uma cidade que os camponeses vieram para lá. E construíram uma cidade sobre seus ossos mortos, os ossos da Mantó. O nome dela foi escolhido para aquele local, passou a ser Mantua, vem aí de Mantó. Não foi preciso lançar sortes. Não foi preciso consultar os presságios, como sempre acontecia quando se batizava uma cidade. Então, já que a Mantó tinha morrido ali, não precisou lançar sorte para batizar a cidade. Um grande povo habitava o interior de seus muros, né, da Mântua, antes que o estúpido Cassalode, na segunda metade do século XIII, Alberto Cassalode perdeu o senhorio de Mântua para Pinamonte Bonacorsi. Ele está falando desse senhor aí que era governante da cidade, né? Antes que o estúpido Cassalode fosse enganado e vitimado pela trapaça de Pinamonte. Pinamonte, né, Pinamonte ganhou o senhorio da cidade. Portanto, sempre que você ouvir isso é um alerta. Qualquer outra história sobre minha cidade, saiba que todas são falsas e esta é a verdadeira. Como surgiu Mantua sobre os ossos da Mantó. E depois ele fala aí que um povo poderoso e forte surgiu ali até que o estúpido Cassalode, no século XIII, perdeu o senhorio da cidade para o Pinamonte. E o Virgílio diz, né, se você ouvir qualquer outra história sobre a minha cidade, é falsa, essa é a verdadeira. Aí o Dante, né, falou, meu Deus, você falou demais. Eu respondi, seus raciocínios, mestres, são tão convincentes, inspiraram tanta confiança, que outras palavras não me serviriam nem como carvão. Quer dizer, as suas são verdadeiras, suas palavras. Mas diga-me, entre essas almas que aqui passam, há mais alguma que seja digna de nossa atenção? Quero saber das almas que estão aqui na quarta bongia dos adivinhadores. Não aguento mais essa digressão. Isso é o que retém todos os meus pensamentos. Eu estou pensando é nisso. Aqui tem uma leitura. A paciência do leitor é certamente abusada por essa divagação de Virgílio. E o próprio Dante parece consciente de que é um tanto inoportuna. Então ele falou demais em torno dessa Mantó e da fundação da cidade. Bom, eu quero saber quem estão aqui. E então ele me respondeu, super sem graça, né? Sim, veja aquele cuja barba cai de sua face e cobre os ombros morenos, quando a Grécia foi esvaziada de seus homens. Mais uma nota. Todos os gregos aptos a portar armas foram engajados na expedição troiana,
Lembra? Lembram, né, na Ilíada de Homero? Os gregos partiram nos navios, né, tipo, canto 2, sei lá. Os gregos foram para Troia buscar Helena, né? Então, 10 anos de guerra. Então ele fala: veja aquele lá, que a barba cai de sua face e cobre os ombros morenos. Quando a Grécia foi esvaziada de seus homens e foi apenas nos berços que sobraram meninos, ele era vidente. E ele, junto com Calcas, previu em Aulis a hora de cortar as amarras. Então ele era quem era ele, né? Eurípides, mencionado na Eneida, canto 2, versos 114 a 119. Contratado pelos gregos para consultar o oráculo de Apolo a respeito de seu retorno à Grécia. Pelos auspícios, Calcas descobrira a que horas deveriam zarpar para Troia. O momento de cortar as amarras das embarcações, quando deveriam voltar. Então está dizendo, o nome dele é Eurípides, seu nome era Eurípides. Em certa passagem da minha grande tragédia, sobre ele cantei. Então ele está colocando aqui, né, que esse era Eurípides, junto com Calcas, previu a hora em que os gregos deveriam voltar para Troia. E o Virgílio fala, na minha grande tragédia eu cantei sobre ele, Eurípides. A Eneida. Dante define a comédia como sendo escrita em um estilo inferior ao da tragédia, tendo um início triste e um final feliz. Epístola à Casa Grande, capítulo 10, ele fala isso, né? A comédia, sempre pensam assim, também o Aristóteles na poética, né? A comédia é inferior à tragédia. E aqui ele diz, ao chamar seu próprio poema épico de comédia, o Dante, ele, por assim dizer, desarma as críticas de sua época e considera-se inferior a Virgílio. Então, quando Virgílio diz, e em certa passagem da minha grande tragédia sobre ele cantei, é o próprio Dante engrandecendo a tragédia, principalmente a de Virgílio. Não está competindo com Virgílio, né? Desarmando os críticos da época. Você sabe, pois a conhece como a palma de sua mão. Virgílio falando para Dante, você conhece muito bem a minha tragédia. Aquele outro ali que tem cintura fina era conhecido como Michael Scott. Michael Scott era um cientista natural de Bovirri, na Escócia. Bowery, na Escócia. Familiar aos leitores ingleses através do Law of the Last Minstrel. Ele floresceu no decorrer do século XIII e fez contribuições para a astrologia, alquimia e fisionomia. Ele atuou por algum tempo como astrólogo do imperador Frederico II e a tradição de suas realizações afetou de forma poderosa a imaginação italiana. Por um século após sua morte, até citado aqui na comédia, né? Michael Scott. Foi lembrado que o terrível Frederico, depois de ser advertido por ele para tomar cuidado com Florença, morrera em um lugar chamado Firenzuola, e mais de uma cidade italiana o temia, por seus ditados sombrios a respeito dos seus destinos. A largura de sua cintura, fianchi così poco, flancos magros, pode se referir a uma crença de que ele poderia se tornar invisível quando quisesse. Então todo mundo falava desse Michael Scott, né? E aí o Virgílio fala que ele está no inferno, ó. Aquele outro ali de cintura fina, fianchi, né? Fianchi così poco, uma cintura muito fininha, era conhecido como Michael Scott, é um homem que certamente conhecia muito bem as artes da magia fraudulenta. Então ele como que previu a morte do Frederico II e depois ele falava também das outras cidades italianas, o povo tinha um medinho dele, né? Era feroz esse Michael Scott. Mais adiante, né? Veja Guido Bonatti. Guido Bonatti era florentino, ladrilhador de profissão. Expulso da sua cidade, refugiou-se em Forlì e tornou-se astrólogo de Guido de Montefeltro. Inferno 27 vai falar desse Guido de Montefeltro. Então o Virgílio diz, e veja Asdente, veja Guido Bonatti e veja Asdente, que abandonou a arte dos cadarços e do couro, e agora se arrepende, mas já é tarde demais. Asdente era um sapateiro de Parma,
cujas profecias eram muito conhecidas. Dante fala dele no Convívio, tratado 4, capítulo 16. Então são pessoas da época tidos como adivinhadores, né, etc. Veja as mulheres infelizes que deixaram tear a agulha e o fuso para se tornarem adivinhas, e arruinaram a muitos com suas ervas e imagens. Aquilo que eu falei, né, a magia negra aqui. Ervas e imagens, ferramentas das bruxas aparecem aqui também. Tudo o que era feito à imagem de cera era sofrido pela vítima da bruxa. Mas por ora vamos, diz Virgílio, né? Caim com seus espinhos já se aproxima do limiar dos hemisférios. Caim aqui é a lua. A crença de que as manchas na lua são causadas por Caim com um feixe de espinhos, olha que interessante, é mencionada em Paraíso, capítulo 2, verso 51. A lua está agora se pondo na linha que divide o hemisfério norte, no qual eles se encontram, do hemisfério sul. De acordo com o esquema do mundo de Dante, os polos opostos dos dois hemisférios são, respectivamente, Jerusalém e o Monte do Purgatório, polos opostos dos dois hemisférios. E Sevilha está a 90 graus de Jerusalém. Então Dante fala: Caim com seus espinhos já se aproxima do limiar dos hemisférios, e já se agitam as marés lá em Sevilha. A lua, na noite passada, estava cheia. Disso você deve muito se lembrar, pois na selva escura foi ela quem te acalentou. É um dia anterior que Dante estava na selva escura. O Virgílio relembra ele no canto 1, né? Estava perdido na selva escura e fala: foi a lua que te acalentou lá. Como Dante diz, no meio do caminho da nossa vida, me encontrei numa selva escura, tendo à direita via perdido, né? Então ele está lembrando aqui, o Virgílio, que o Dante estava perdido e a lua iluminou o caminho dele. Assim ele me falava enquanto seguíamos em frente. E aí termina o poema Canto 20 do Inferno da Divina Comédia, oitavo círculo chamado Malebolge, dividido em 10 valas. E aqui no canto 20 nós vimos a quarta vala, a quarta bolgia, onde estão aí os pecados dos fraudulentos. Aqui a fraude contra a providência, né, contra os desígnios divinos, né, querer saber, os adivinhadores, quais os desígnios de Deus. Muito interessante, né? É um capítulo até rápido, né? É um canto até rápido da Divina Comédia. Então é isso, um abraço e até mais.